Sejam bem-vindos ao nosso tutorial do método coroplético. O método coroplético é um método de cartografia temática que utiliza a variável visual cor para analisar a distribuição de um determinado fenômeno geográfico, considerando os limites dos polígonos analisados. Neste caso, vamos trabalhar com os municípios do estado de Alagoas. É um método bastante aplicado para a criação de mapas associados a taxas como densidade demográfica, taxa de mortalidade, entre outros. Inicialmente, nós vamos adicionar as camadas de dados referentes aos estados, para extrairmos o estado de Alagoas, e em seguida vamos adicionar a camada de municípios. E a partir desses dados, vamos fazer o recorte apenas dos municípios do estado de Alagoas. Estou aqui na tela inicial do QGIS. Vou pedir para adicionar a camada. Vou buscar o arquivo na minha base cartográfica do IBGE. Vou adicionar primeiro o arquivo de unidade de federação. Vou pedir para abrir, adicionar e fechar. Vou clicar com o botão direito na camada vetorial, em seguida com o esquerdo vou abrir a tabela de atributos e vou selecionar o estado de Alagoas. Aqui está o estado de Alagoas selecionado. Agora vou exportar apenas as feições selecionadas. Eu cliquei aqui com o botão direito na camada, em seguida com o esquerdo em exportar, e em seguida em salvar feições selecionadas com o botão esquerdo. Vou selecionar o SRC. Aqui eu já tenho gravado nos sistemas de referência de coordenadas utilizados recentemente. Vou selecionar o siglas 2000. Ok. Eu criei uma pasta chamada coroplético e vou denominar esse arquivo de Alagoas. Limites. Pedir para salvar. Em seguida em OK. Vou excluir a camada de baixo, clicando com o botão direito, em seguida com o esquerdo em remover camada. Agora eu vou adicionar a camada Shapefile dos municípios do Brasil e em seguida fazer o recorte apenas para o estado de Alagoas. Vou clicar em adicionar camada. Em seguida vou selecionar o arquivo dos municípios, o arquivo .shp, vou clicar em abrir, adicionar, fechar. Para fazer o recorte, nós vamos utilizar a ferramenta vetor. Em geoprocessamento, vou clicar em recortar. A camada de entrada será a camada de municípios, a camada de sobreposição dos limites do estado de Alagoas, e eu vou criar a camada no arquivo.
chamar de municípios, limites. Pedir para salvar. E em seguida em executar. Pedir para fechar. E vou excluir a camada de municípios. Agora nós vamos consultar o banco de dados do Brasil.io para baixar os dados da Covid-19. Estou aqui no site do Brasil.io, do projeto Covid-19. Neste caso eu vou selecionar a tabela caso, que é uma tabela mais simplificada. Vou aplicar alguns filtros para o estado de Alagoas. Esperar carregar. Vou selecionar o estado de Alagoas e a data do dia 17/8. Vou pedir para filtrar. E vou pedir para baixar o resultado em CSV. Aqui está a tabela baixada através da plataforma do Brasil.io. Vocês podem observar aqui todos os campos. Podemos renomear esses campos. Fiz algumas alterações nos nomes para facilitar a minha interpretação. Agora eu vou fechar e voltar para o ambiente QGIS. Vou pedir para salvar. E agora no QGIS vamos adicionar essa tabela que baixamos. Para isso vamos clicar em gerenciador de fontes de dados livres. Vou clicar em texto delimitado, em nome do arquivo. Vou até a pasta onde eu salvei. Chamei de dados AL17/8. Vou pedir para abrir. O formato é em CSV, texto separado por delimitador. Em opções de gravações e campos, vamos selecionar os dois primeiros. Em definição de geometria sem geometria. E aqui tem uma amostra dos dados. Vou pedir para adicionar, fechar. Vou clicar com o botão direito na minha tabela. Vou pedir para abrir a tabela de atributos. E aqui está a tabela. Agora vamos promover a união dessa tabela com o arquivo vetorial de municípios. Para isso eu vou clicar com o botão direito na camada vetorial e com esquerda em propriedades. Vou clicar em uniões, vou pedir uma nova união. Vou unir as camadas da tabela CSV. Vou pedir para unir o campo do código do IBGE dessa tabela com o geocódigo, que é também o código do IBGE correspondente ao nosso arquivo vetorial. Vamos clicar em campos unidos. Vamos selecionar a cidade, número de casos confirmados, óbitos, população, casos confirmados. Em seguida, vamos clicar em personalizar o prefixo do nome do campo. Vamos retirar para facilitar a nossa visualização dos campos na tabela de atributos. Vou clicar em OK. Em seguida, em aplicar, OK. Vou clicar com o botão direito na camada vetorial. Em seguida, com o esquerdo, em abrir tabela de atributos.
Observem que os dados estão aqui, mas nós precisamos exportar esse processamento, clicando com o botão direito, em seguida com o esquerdo em exportar, e vamos clicar em salvar feições como. Vamos salvar a camada vetorial no formato shapefile. Vou criar um nome para esse arquivo, vou chamar de casos 17/8. Vou pedir para salvar. E vou clicar em OK. Verifiquem se o SRC está correto, siglas 2000-4674. Em seguida, vamos clicar em OK. Vou retirar a camada de baixo, clicando com o botão direito, em seguida com a esquerda em remover camadas. Clique em OK. Vou clicar com o botão direito na camada criada, em seguida com a esquerda em abrir a tabela de atributos. E aqui está o nosso arquivo, nossa camada vetorial, com os dados da Covid-19. Vou fechar. Agora podemos aplicar o método coroplético, clicando com o botão direito, em seguida com a esquerda em propriedades. Vou clicar em simbologia. Ao invés de símbolo simples, vou clicar aqui na seta e selecionar o graduado. Valor. Vamos escolher os casos confirmados por 100.000 habitantes. Vamos selecionar o modo de quebra natural. Vou mudar meu gradiente de cores. Vou clicar em criar novo gradiente de cores. E vou selecionar um desse catálogo, Chorus Brewer. Em seguida vou clicar em OK. Vou selecionar esse. Vou clicar em OK. Aplicar, OK. Bom, pessoal, vocês podem agora criar rótulos para, não para todas as cidades, mas para algumas cidades que tenham valores altos de casos confirmados por 100.000 habitantes. Eu vou selecionar algumas como exemplo para colocar nos rótulos baseados em regras. Vamos colocar aqui Arapiraca, Boca da Mata e Marechal Deodoro, e também a cidade de Maceió, que é a capital. Vou clicar com o botão direito, em seguida em propriedades, em seguida vou clicar em rótulo, vou clicar em rótulo baseado em regra, vou pedir para adicionar uma regra, vou descrever como cidades, vou aplicar um filtro. Para isso eu vou clicar aqui na setinha em campos e valores, vou clicar em cidades, em city, igual, vou pedir para carregar aqui, vou selecionar a Piraca, vou digitar O, em seguida vou dar 2 cliques em city novamente, igual, vou selecionar a Boca da Mata, com 2 cliques, vou digitar O, já criei aqui a expressão das cidades que eu quero que apareça os rótulos dos nomes, vou clicar em OK, o valor vou selecionar City, tamanho vou colocar
11. Vou pedir para desenhar um buffer também. E vou pedir para desenhar frases em destaque. Vou clicar em OK. Aplicar OK. Agora eu vou movimentar esses rótulos para não sobrepor as outras cidades. Vocês podem clicar aqui e mover um rótulo ou diagrama. Seleciona, por exemplo, Arapiraca. A chave primária vai ser City. OK. Vou clicar e arrastar para cima. Vou fazer o mesmo procedimento para a Boca da Mata. Vou fazer também para Maceió e para Marechal Deodoro. Agora vamos criar os centroides desses municípios e em seguida vamos aplicar o método das figuras geométricas proporcionais para sobrepor esses dados e ver como fica essa visualização. Para gerar os centroides, vamos clicar em vetor, em seguida geometria, em seguida clique em centroides. Camada de entrada, eu vou colocar os casos confirmados e os centroides eu vou criar um arquivo na pasta. Vou chamar de casos, dia 17/8, pontos. Vou pedir para salvar, em seguida executar. Vou pedir para fechar. Vamos clicar com o botão direito na camada vetorial, em seguida com o esquerdo em abrir tabela de atributos. Aqui está o nosso arquivo. Vamos fazer algumas edições. Vou retirar esses campos. Vou clicar em alternar edição, pedir para salvar. Vou retornar novamente para a tabela de atributos. E vamos agora utilizar a calculadora de campo da tabela de atributos. Nosso objetivo aqui vai ser criar a taxa de letalidade até esse dia, né, que foi o dia 17/8. Vou clicar aqui em abrir calculadora de campo. Vou chamar letalidade, número decimal. Vou clicar em óbitos, dividido pelos casos confirmados, multiplicado por 100. Vou clicar em OK. E veja aqui que ele criou a letalidade em percentual, ou seja, a taxa de letalidade. Vou fechar essa tabela. Vou clicar em alternar edição e salvar. Vou clicar com o botão direito, em seguida em propriedades. Vou clicar em simbologia. Vou selecionar graduado.
Em seguida, vou selecionar em valor a taxa de letalidade, o símbolo. Eu vou clicar em marcador simples e vou selecionar uma cor cinza um pouco mais claro. Vou clicar em OK. O método, vou selecionar o tamanho. Inicialmente vou colocar de 1 a 15. Vou selecionar o modo de classificação de quebras naturais. Vou pedir para classificar, aplicar e OK. Vou clicar novamente com o botão direito, em seguida em propriedades, e vou reduzir a opacidade para 50%. E para aplicar, OK. Vocês podem alterar o tamanho de cada figura geométrica, clicando 2 vezes na figura. Aqui eu vou colocar 0,75. Na segunda classe, vou colocar o tamanho 2. Na terceira classe, vou colocar o tamanho 5. Na quarta classe, vou colocar o tamanho 10. E na última, vou deixar o tamanho 15. Bom, pessoal, vocês podem alterar esses tamanhos para verificar a melhor visualização dessas figuras geométricas. Mas tomem cuidado, tá? Com a sobreposição das figuras. Isso é um detalhe importante quando trabalhamos com este método. Agora vocês podem salvar o projeto, clicando em projeto, salvar como. Podem criar um nome. O meu já estava criado aqui. E em seguida, salvar. No meu caso, ele está pedindo para substituir. Eu vou clicar em sim. Fiz algumas alterações também no tamanho das figuras geométricas para destacar os locais com maiores taxas de letalidade.